Olá, hoje nós vamos falar sobre por que tantas mulheres demoram tanto para sair de um relacionamento abusivo. Mas primeiro, eu vou te pedir para você seguir o meu canal, se você está gostando dos vídeos aqui, para que cada vez mais eu possa produzir vídeos para vocês com informações relevantes sobre a violência psicológica contra a mulher. Bom, a violência psicológica contra a mulher, ela é mais silenciosa, né? E, como eu falei, a violência é pelo fato dela ser silenciosa, ela é muito mais difícil de se identificar, né? Tanto para quem é vítima, quanto para as pessoas que observam aquela pessoa sofrendo essa violência psicológica, né? Porque ela não deixa marcas visíveis, é algo que vai corroendo aos poucos a autoestima da vítima, vai corroendo o senso de realidade que ela tem, né? Porque ela vai atuando através das práticas de gaslighting. É, e na minha prática clínica e jurídica, eu percebo que as mulheres que vivem esse tipo de violência, elas começam a duvidar das suas percepções, né? Ela começa a se perguntar constantemente: será que eu estou exagerando? Será que eu não sou sensível demais? Será que o problema é realmente eu, né? Eu tenho alguma coisa de errado, né? E esses são os primeiros sinais da manipulação emocional. Quando a pessoa ela começa a duvidar dela mesma o tempo todo. Então, a violência psicológica, ela vai se manifestar através de diversas formas, né? Através das críticas que são disfarçadas de preocupação, através do controle do que a mulher veste, com quem que ela fala, quais são as chantagens emocionais que ela sofre, através do isolamento de amigos, de familiares, né? E através do próprio gaslighting, que é a distorção dos fatos para que aquela mulher ela tenha uma falsa percepção da realidade, né? E identificar todos esses padrões é um passo muito importante, mas muito difícil, porque exige uma consciência muito grande, né? E é por isso que eu costumo dizer para as minhas pacientes que o primeiro fato não, o primeiro passo não é o enfrentamento do agressor, mas o reconhecimento interno de que aquilo que você está vivenciando não é amor, é controle, né? Então, é, caminhando para responder essa pergunta, né, por que, que as mulheres demoram para sair dos relacionamentos abusivos, é porque o abuso psicológico, ele nunca começa com a violência, ele começa com a fase de encantamento que eu falei em um dos vídeos anteriores desse canal, né? Então, as relações, elas costumam seguir um ciclo bem claro de idealização, de desvalorização e de culpa. E quando a mulher percebe isso, né, todo esse ciclo, o abuso, ela já está presa emocionalmente e fisicamente através das substâncias, né, as descargas hormonais que esse relacionamento, né, faz no nosso corpo, ela já está presa a essa dinâmica, né? Ela já está presa à dinâmica de uma promessa de amor que nunca se concretiza. E ela continua acreditando que se ela for melhor, que se ela fizer melhor, esse amor ele vai se concretizar. Além disso, a gente tem uma questão da socialização patriarcal. Né? O machismo ele ensina as mulheres que o amor ele vem em forma de submissão. Né? A gente aprende desde cedo a acreditar que o amor é sacrifício, que se a gente for paciente o suficiente, a gente vai curar o outro. E de que também homens são assim mesmo, de que a gente não pode exigir demais, né? Essa é uma crença cultural que está muito enraizada, né? E essa crença tomada ao desgaste emocional do abuso faz com que muitas mulheres permaneçam nas relações tentando o tempo todo consertar ou fazer diferente para que essas relações elas deem certo. E na verdade, elas não estão
presas ao agressor, elas não estão vinculadas ao agressor, mas ao desejo da idealização que elas fizeram em relação ao agressor, né? A idealização que elas fizeram naquela imagem que ele aparentou ser desde o começo, ao desejo de que ele volte a ser quem ele era no início. E esse é um dos mecanismos mais cruéis da violência psicológica. Por quê? Porque o agressor, ele vai alternar momentos de carinho com momentos de frieza e isolamento, criando uma dependência afetiva, né? E sair dessa dependência, sair dessa dinâmica, exige não só coragem, mas também acolhimento e muita reconstrução da autoestima, porque isso é um processo de ruptura que, antes de tudo, é um caminho de volta para a própria voz, né? Na psicanálise, o sofrimento que ele é causado pela violência psicológica, ele pode ser compreendido como o resultado de uma relação em que a vítima, né, o sujeito, tenta o tempo todo se anular com outro sujeito de desejo. Ou seja, o agressor, ele vai buscar sempre controlar, dominar, moldar a maneira como a mulher pensa, sente e age. E isso vai produzindo um tipo de alienação psíquica que ela começa a viver segundo o olhar do outro, segundo o discurso do outro. O outro imprime a narrativa que ela vive. O Freud, ele já dizia, né, que o eu é totalmente influenciado pelas relações objetais, as relações de objeto. Ou seja, a nossa relação de amor e ódio com os outros. E nos casos de violência psicológica, esse vínculo ele se torna um grande campo de dominação simbólica, em que o agressor ele vai começar a exercer poder sobre o imaginário de uma mulher. Então, ela começa a internalizar o discurso do outro, então ela começa a internalizar de que ela é exagerada, de que ninguém vai querer ela desse jeito, de que ela é difícil, e aí ela vai perdendo essa referência dela mesma. É como se o nosso superego passasse a ser a voz do agressor, habitando nessa instância do superego. E na clínica, isso vai se manifestar muito quando uma mulher chega sem saber mais quem ela é, sem saber mais o que ela sente, com dificuldade muito grande de nomear até o próprio sentimento, até as próprias emoções, né? Ou muitas vezes pedindo ajuda para entender o que está acontecendo, ela não sabe o que está acontecendo, e aí a gente já pode perceber que ela foi totalmente desempoderada dela ali. Ela está vivendo, né, o script de outra pessoa. E aí o nosso papel como analistas é começar a reconstruir essa cadeia de significantes que ela acabou perdendo, permitindo que ela volte a ocupar o lugar de sujeito da própria história, né? E sob a ótica da psicanálise, não se trata apenas de uma questão de vontade ou racionalidade para você sair de um relacionamento abusivo. O que prende uma mulher em uma relação abusiva é o enredo inconsciente que está por trás disso, né? É o que é tecido a partir das repetições, através das identificações com os desejos inconscientes que moldam a história daquela pessoa, né? E é o que o Freud chama de compulsão por repetição, né? É um fenômeno em que o sujeito ele se vê repetindo situações de sofrimento, mesmo quando conscientemente ele tem um desejo oposto. Ou seja, é como se o desejo inconsciente dele fosse dissoante do desejo consciente. E muitas mulheres, elas se mantêm em vínculos violentos, tentando, de forma inconsciente, reparar um trauma anterior na vida delas, muitas vezes traumas infantis, né? Muitas vezes traumas ligados à figura paterna ou traumas ligados a uma mãe narcisista, né? Ou as experiências primárias de amor e de rejeição. Então,
elas permanecem nos relacionamentos abusivos não porque elas gostam de sofrer, mas porque o psiquismo vai ficar tentando transformar no presente o que não pôde ser simbolizado no passado, o que foi recalcado no passado. E além disso, o patriarcado ele vai reforçar ainda mais essas fantasias inconscientes de salvação e de completude, né? Da ideia de que você só é completa quando você tiver um homem para preencher a sua vida, né? Ou com fantasias de que um dia ele vai mudar, de que o homem é assim mesmo, ou de que seu amor ele tem um potencial tão grande que é um potencial que permite curar o outro, né? E isso tudo acaba, todas essas crenças, sustentando uma lógica de subjugação feminina, né? Então a mulher ela vai confundindo o amor com a necessidade de ser amada, e esse é o ponto crucial para ser identificado na análise. Romper com o abuso não é apenas um ato externo de separação, mas um trabalho psíquico de separação, né? É um trabalho psíquico de ressignificação. É sobre reconhecer que o que parecia amor era, na verdade, uma repetição daquilo que faltava, uma repetição do trauma que ela vivenciou na infância. É deixar de tentar curar o outro e voltar a investir numa libido em si própria, reconstruindo-se a partir daí o seu próprio desejo. É, e todos esses motivos que eu falei, eles são muito importantes para que a gente, né, internalize isso, porque é muito fácil a gente julgar o outro quando a gente vê de fora da situação. A gente vê aquela pessoa que ela não consegue sair ou ela se envolve repetidamente em relacionamentos tóxicos e abusivos e a gente julga, a gente, né, a gente muitas vezes é brusca, muitas vezes não tem um olhar empático e muitas vezes se acha melhor do que o outro. Mas é importante que você saiba que você poderia também se envolver num relacionamento tóxico e abusivo se aquela pessoa tivesse um chip conhecido com traumas e feridas suas inconscientes também. Então, é muito importante para quem olha de fora, não subestime a vítima de violência, mas que sim entenda e acolha da melhor forma. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se inscrevam mais uma vez no canal, curtam e comentem. E até a próxima. Um beijo e até breve.